Bom, vocês sabem que se não fosse o Santos, a história da seleção brasileira não ia ser metade do que é. Isso é o fato. Indiscutível que a história comprova. E vai começar mais uma Copa do Mundo com a seleção brasileira apontada como uma das favoritas e com jogadores formados pelo Santos ou que ganharam notoriedade jogando por aqui. Pode ser a nossa pequena contribuição ou grande contribuição para o Hexa, como aliás contribuímos ao longo da história das Copas do Mundo. Então, neste vídeo eu começo a falar nestes próximos dias, enquanto o Santos não joga, sobre a Copa do Mundo, o que ela representa para mim, a seleção brasileira, e neste primeiro vídeo a importância do Santos para a história do futebol brasileiro. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 com este tema em nome de Peter, Leandro e Dani Haddad, fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida, ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter, Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformática.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também ajuda bastante o nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal. Bom, para quem me conhece já há um tempo, sabe que antes de torcer para o Santos, o primeiro time pelo qual eu torci foi pela seleção brasileira, na Copa de 82. Eu já contei essa história algumas vezes, mas para quem nunca ouviu, eu assisti a Copa de 82 na casa da minha avó, em São Vicente, com as minhas tias e com meu tio, que fizeram uma festa danada naquela oportunidade e tal, e aquilo me encantou, né? Me encantou, e depois de ver a seleção de 82 e ter chorado a derrota, né? Eu, tão pequeno, né? Vi aquela tristeza, porque era aquela alegria primeiro, aquela euforia, aquele time que tinha Falcão, nosso Falcão agora, né? Nosso coordenador esportivo, e o nosso eterno Serginho Chulapa. Foi uma seleção que nos trouxe muita alegria. E a derrota trouxe uma enorme tristeza. E eu me lembro de, com 7 anos de idade, chorar aquela derrota do Brasil para a Itália do Paulo Rossi. E eu fui contaminado, no bom sentido, digamos assim, pelo futebol naquela oportunidade. E naquele mesmo ano escolhi o Santos para ser o time que eu ia torcer, porque eu morava na Baixada Santista. Meu pai, eu perguntei para ele se ele torcia para algum time. Ele falou que naquele momento não, porque meu pai acabou não enveredando pelo futebol, mas quando ele era menino ele torcia pelo Santos. E eu perguntei o porquê. Ele falou por causa do Pelé, que foi o maior jogador de todos os tempos. Eu não precisei nem ver um vídeo do Pelé para virar santista, só ter ouvido esta frase foi suficiente para que eu me tornasse torcedor do Santos já naquele primeiro ano. Em 1982, meu pai me levou na Vila Belmiro a primeira vez. Depois de 83, o Santos ser vice-campeão brasileiro roubado no Maracanã contra o Flamengo, e aí ser campeão paulista em 84 contra o Corinthians, já com o Serginho Chulapa no nosso time. De resto é história, né? Daí para frente é história que eu acho que, como eu disse, muitos de vocês conhecem. Então eu tenho uma ligação especial com a Copa do Mundo. E eu sei a importância histórica que o Santos tem para a seleção brasileira. Se em 82 o Santos tinha lá, acho que o Pita, né, no elenco, mas antes, se não fosse o Santos ter projetado o Pelé para o mundo, um pouquinho antes da Copa de 58, o Brasil vinha de decepções, a maior delas a final da Copa de 50, e diz o Pelé que do lado do rádio, com o seu Dondinho, o pai dele, chorando, ele disse: pai, um dia eu ganho a Copa do Mundo para o senhor, eu vou ganhar uma Copa do Mundo. E 8 anos depois ele pagou a promessa que fez ao seu Dondinho. Então o Santos deu ao mundo o Pelé, que foi apresentado de forma mais grandiosa na Copa de 58 na Suécia, na final contra os donos da casa, time mais forte fisicamente, e que tinha também o Zito em campo, né? Tinha outros jogadores do Santos, mas eu acho que eu vou resumir no Pelé e no Zito, porque o Zito depois, inclusive, foi fundamental para o Brasil ganhar a Copa de 62.
no Chile, né? Ele fez gol até na final. O Pelé não estava jogando, porque o Pelé tinha machucado. O grande nome daquela seleção de 62 foi o Garrincha. Mas o Pelé até fez um gol antes, e o Zito foi, né, o grande capitão ali, né, o grande responsável, né, por empurrar o time para frente e tal. Então, essas duas seleções, elas, as de 58 e a de 62, eu não vou me aprofundar na história aqui, porque senão, além de não ser nada inédito, vai ficar uma coisa meio chata. Mas o fato concreto é que aqueles dois títulos colocaram o Brasil numa rota de respeito internacional do futebol, pelo futebol, e aquilo acabou, de alguma forma, também trazendo o Brasil, país, para os olhos do mundo. E foi no mesmo período, nesta mesma época, entre essas duas Copas, nesses 4 anos, né, um pouquinho depois também, que o Santos virou o time que virou, né? Tanto é que em 62 o Brasil ganhou a Copa e o Santos foi campeão mundial. Foi um ano em que o Brasil foi duplamente campeão mundial, com o Santos e com a seleção brasileira. E ali, em 62, o Pelé já era o grande rei do futebol, pena que não jogou naquela oportunidade. Em 66, o Brasil foi atropelado na Copa da Inglaterra pela violência da seleção portuguesa naquela oportunidade. Nossos irmãos portugueses, para quem torcerei bastante pelo sucesso na Copa também, porque sou descendente de português, então sempre torço bastante para Portugal na Copa. E aí o Pelé ficou naquela coisa, acho que não vou jogar mais, tal. Aí chegou na hora H, em 70, ele foi e se preparou. E foi um jogador diferente do que ele foi em 58, por exemplo, né? Um jogador muito mais cerebral, um jogador muito mais incisivo. E também chovendo molhado. O que ele fez na Copa, o que o Clodoaldo fez na Copa, aliás, escolhi o Clodoaldo para essa foto da nossa thumbnail junto com os 4 representantes atuais ligados ao Santos de alguma forma, porque, além de tudo, o Clodoaldo é um gentleman, né? Uma vez eu estava apresentando um programa na CBN, quando era da Tribuna à noite, e aí tinha convidado, o convidado desmarcou, eu não tinha ninguém para colocar no ar, eu liguei para o Clodoaldo, eu falei, Clodoaldo, pelo amor de Deus, entra por telefone aqui, me ajuda, porque eu estou sozinho no programa. Ele falou assim, quanto tempo falta para começar o programa? Eu falei, 10 minutos. Ele falou, daqui a pouco eu estou aí. Ele não entrou pelo telefone, o Clodoaldo foi até o estúdio ali na João Pessoa, no antigo prédio de A Tribuna, lá no andar da rádio, e ficou lá 1 hora inteira no Girando o Esporte, batendo papo comigo. Em 98, né? A gente estava naquela oportunidade já cobrindo a Copa da França. Então, escolhi o Clodoaldo também por isso, porque além de ser um craque histórico e um grande defensor, chutou a porta do árbitro em 95, né? Tem essa história comigo particular de gentileza. E ainda nessa história nossa de seleção brasileira, né? Antes de falar do momento atual, né? O Santos, repito, contribuiu nesses 3 títulos, em 70 também. Depois o Santos ficou um pouco afastado das grandes convocações para a seleção, porque coincidiu com a fase ruim da equipe, né? O Brasil foi campeão em 94, no ano em que o Brasil perdeu a Ayrton Senna, e eu me lembro de intimamente pensar assim, acho que o brasileiro não vai ter 2 tristezas deste tamanho no mesmo ano, a morte do Ayrton Senna e não ganhar a Copa do Mundo, porque seria uma tristeza muito grande. Claro que uma derrota esportiva não se compara à perda de uma vida humana, mas aquilo me veio à mente na época e acabou se concretizando, que o Brasil ganhou a Copa. E para mim também foi especial como jornalista, porque eu já tinha 2 anos de faculdade, eu já trabalhava na Gazeta de Praia Grande e me lembro de ter escrito uma matéria para o jornal, foi capa do jornal, a comemoração do Brasil. Eu fiz uma matéria que, lendo anos depois, eu vi como estava ruim, mas eu era um estudante cheio de vontade, né, de mostrar serviço. Fiz lá a matéria da final da Copa e tal, o pessoal tirou foto da torcida na Praia Grande comemorando pelas ruas, o Abdul Hadi, meu amigo, Edgar Dalacqua também, meu editor. Publicamos lá minha matéria tosca, mas falando da final do Brasil, campeão contra a Itália nos pênaltis. Estou aqui rememorando, contando histórias, relações minhas, Copa do Mundo, mais o Santos e tal, né? Aí fomos para 98, o Brasil tomou aquela paulada,
Veio 2002 e o Brasil ganhou na madrugada, né, as madrugadas pela manhã contra a Alemanha, um grande título também, né, com o Ronaldo dando uma prova de superação, depois de ter tido aquelas contusões bravas, né? Aliás, num ano em que ficou marcado, porque 2002 o Brasil ganhou a Copa e o Santos foi campeão brasileiro, né? Aquele ano pra gente foi um negócio surreal, né? Acho que até o Jabaquara foi campeão naquele ano. Foi. Tava em êxtase, né? O Brasil ganhou a Copa do Mundo no meio do ano, o Santos foi campeão brasileiro no final do ano, foi um negócio maravilhoso, né? Relações aí, estamos costurando as relações. E aquela geração do Santos de 2002, alguns jogadores fizeram parte do ciclo de Copa, né? E foi aí que começou a me pegar um pouco contra a CBF, não contra a seleção brasileira, por exemplo, terem tirado os jogadores do Santos importantes num jogo de Libertadores contra o Atlético Paranaense para jogar pela seleção brasileira. E o Santos foi eliminado e tal. Teve uma arbitragem tenebrosa também do Carlos Eugênio Simon. Aí, mais à frente, teve um ano em que o Neymar estava no Santos, ele perdeu quase que um turno inteiro do Campeonato Brasileiro jogando amistosos mequetrefes pela seleção. Então, aquele balcão de negócios, aquele excesso de jogos, transformando a seleção brasileira quase que uma atração da sessão da tarde, eu fui perdendo um pouco o encanto pela seleção. Hoje eu assisto os jogos de uma forma muito tranquila. Se o Brasil jogar bem e for legal e ganhar e tal, beleza, eu fico tão contente quanto eu fico vendo um jogo bacana da Champions League e tal. E se perder, não vou arrancar os cabelos por causa disso, arranco os cabelos por causa do Santos, por causa da seleção brasileira não mais. Mas é óbvio que se ganhar, beleza, é bacana, eu sei que muita gente vai comemorar, vai ficar vai torcer, e para ver a alegria dos meus compatriotas, eu torço para que aconteça verdadeiramente algo positivo para o Brasil nesta Copa agora do Catar, né? Mas voltando um pouquinho mais no tempo, 2006 foi uma seleção que infelizmente não teve a toada de 2005, né? 2005 na Copa das Confederações o Brasil jogou demais e a bobagem do Parreira foi ter tirado o Robinho para botar o Ronaldo, porque ele abriu mão daquele quadrado que estava jogando por música, que era o Adriano, o Robinho, o Ronaldinho e o Kaká, o Ronaldinho Gaúcho, para enfiar o Ronaldo no time de qualquer jeito e botou dois centroavantes pesados, né? Aí tirou completamente a mobilidade do time e tal. E tá certo que era o Ronaldo jogando muito, mas ele tinha que escolher, né? Ou um ou outro, ou o Ronaldo ou o Adriano. Eu sei que era difícil, acabou sobrando pro Robinho naquela oportunidade. Aí depois, né, nós tivemos as outras Copas e tal. 2010, o Dunga perdeu a chance de já levar o Neymar e devia ter levado o Ganso para jogar, né? O Neymar talvez para compor. Ali eu acho que ele pecou, ele levou muito jogador meia boca. 2014 foi aquela vergonha aqui no Brasil, né? O 7-1. 2018 foi aquela eliminação para a Bélgica. Enfim, e nesse período já com o Neymar, né? 2014, 2018, o Neymar tomando paulada, literalmente, aqui na Copa do Brasil, em 2014. Não sei se eu pulei alguma Copa aí, depois vocês me avisem. Enfim, e chega nesta Copa de 2022, eu acho que é a última Copa para o Neymar chegar no auge, né? Porque ele tem 30 anos. É lógico que na próxima ele vai ter 34. Hoje a gente vê o Cristiano Ronaldo está na Copa com quase 40. Se a gente for pensar assim, dá para o Neymar jogar mais 3. Mas eu não vejo no Neymar essa vontade de daqui a pouco, daqui a 3, 4 anos, continuar treinando igual um ensandecido como o Cristiano Ronaldo faz. Malhando, treinando, né, se cuidando. Eu acho que o Neymar aguenta aí mais um tempinho em alto nível, depois ele vem aqui para o Brasil jogar só na malandragem, na experiência e tal. Durante um tempo, e depois eu acho que ele vai curtir a vida, que ele já faz muito isso, imagina, daqui a mais um tempo. Então acho que é a Copa que ele tem que dar um retorno, dar um resultado, porque o Cristiano Ronaldo já é mais veterano, o Messi é mais veterano, o Messi também. A França, que era para mim, outra grande favorita, neste sábado, inclusive, perdeu o Benzema, né, que foi escolhido agora o melhor jogador do mundo recentemente, já tinha tido outras lesões, o Kanté, enfim, vai enfraquecida, portanto, a
a França, então tem a Argentina, tem a Inglaterra, tem aqueles de sempre, né? A Alemanha. Vamos ver o que acontece. Eu acho que o Brasil, o Tite, muita gente não gosta do Tite, eu também tenho as minhas restrições. Ele falou uma vez que o Neymar não era exemplo para os filhos dele, aí teve que, né, conhecer melhor o Neymar para engolir o que falou. Ele tem apresentado bons resultados com a seleção brasileira, mas vamos ver na hora H, né? Na hora da Copa. Convocou um monte de atacante, inclusive os meninos aqui, nossas crias, né? Além do Neymar, o Rodrigo, que está muito bem no Real Madrid, o Danilo, né? Que é um lateral direito histórico nosso, que fez o título da Libertadores, o gol do título da Libertadores de 2011, o Alexandre também fez parte daquela campanha. Desejo boa sorte aos dois, ao Rodrigo também, a primeira Copa do Rodrigo, e esse vai longe, né? Esse tem muita coisa pela frente ainda, e é o auge do Neymar. Espero que ele mostre serviço, que ele faça uma boa competição, mas principalmente que ele cale os críticos, ele lembre, como ele já disse, quem é que torceu verdadeiramente por ele até hoje. Porque eu sei que muita gente vai torcer pelo Brasil, mas muita gente vai torcer contra o Neymar, né? Por uma série de motivos. Neymar já errou muito, né? Ele já cometeu muita bobagem, já falou muita besteira, já se comportou mal em algumas oportunidades aqui no Santos, na carreira dele fora do Brasil também, mas é aquilo, né? O Neymar, acho que desde sempre ele nunca quis ser espelho, modelo para a sociedade. O problema é que as pessoas elas compram certas ideias de idolatria de jogador de futebol. Ele, para mim, é só um jogador de futebol, representativo para nós santistas e para a seleção brasileira e não para a sociedade. As pessoas têm que começar a dissociar isso aí. Eu sei que é algo involuntário, que as pessoas realmente procuram, se espelham e tal, mas elas têm exemplos melhores na vida do que artistas em geral e jogadores de futebol para se espelhar, né? É um pouquinho da capacidade de cada um. Então, como ele nunca disse assim, gente, olha, eu sou o Gandhi, tá? Eu sigo os pensamentos de Buda, ele nunca falou isso, né? Apesar dele se dizer religioso, o comportamento dele nunca foi lá tão religioso assim. E é um problema dele também, não estou julgando, porque fora do campo o cara faz o que ele bem entender da vida dele, se ele entregar dentro do campo não tem problema nenhum. Então muita gente pega no pé do Neymar pelos comportamentos dele, coisa e tal, mas eu torço por ele até para que ele cale aqueles que desde o começo, quando ele jogava no Santos, torciam para que alguém chegasse e quebrasse a perna do Neymar. Eu ouvi muitos jornalistas de São Paulo falarem isso, né? Principalmente aqueles que são corintianos, são paulinos e palmeirenses, que odiavam o Neymar. O fato é que cada drible que o Neymar dava, eles arrancavam os cílios, né? E falavam, nossa, por que ninguém quebra esse cara no meio? Então, só a gente que torcia mesmo pelo Neymar, e se ele ganhar a Copa do Mundo, muitos vão ter que engolir, porque ele já ganhou tudo, né? Só não ganhou o Campeonato Brasileiro, que ele tem que guardar para ganhar aqui pelo Santos. Ele ganhou Libertadores, Champions League, Mundial de Clubes, Campeonato Espanhol, Campeonato Francês, Copa do Rei, Copa América, Olimpíada, o que mais que o Neymar precisa ganhar? Então é isso. Se ele jogar na Inglaterra, no Brasil, ganhar campeonatos nacionais, de resto ele já ganhou tudo. Se ganhar a Copa do Mundo, ele coroa a carreira dele, tá certo? Então é isso, meus caros. Vamos acompanhar a seleção brasileira, que estreia na quinta-feira só, né, no dia 24, é isso, naquele horário bonito das 4 da tarde, que vai parar o expediente no meio contra a Sérvia, tá certo? No Al Janub, isso, a sede lá em Al Janub, grupo G. Mas antes, neste domingão, à 1 da tarde, tem Catar e Equador, né? O Catar é o time da casa contra o Equador desfalcado de Johan Júlio e também de Angulo, que não foram, infelizmente, tá certo? Aí na segunda-feira, 1 da tarde, tem Senegal e Holanda, por este grupo também. E no grupo B, o grupo geopolítico, né? Que tem Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales. Vamos ter Inglaterra e Irã na segunda, 10 da manhã, e às 4 da tarde, Estados Unidos e País de Gales, mas lá na frente vai ter Estados Unidos e Irã, e Inglaterra e País de Gales também. E depois a gente vai acompanhando. Terça tem estreia da Argentina, tem estreia da França também, na quarta tem a estreia da Alemanha e da Bélgica, o Brasil estreia na quinta, o Uruguai também estreia na quinta, Portugal estreia na quinta e por aí vai. Então vamos acompanhar a Copa do Mundo, torcendo por bons jogos, por bom futebol. É mais uma história que será escrita e nós vamos testemunhar.
Claro que à distância, né? Em loco só aqueles lá mesmo que estão no Catar, sem poder beber, inclusive, e a gente aqui vendo pela televisão, tá certo? Vamos encerrando este vídeo especial, só dizendo que neste sábado surgiu uma imagem aí, né? Mandei lá para o arquiteto, perguntei para ele, é verdade? Ele não me respondeu até a hora que eu comecei esse vídeo aqui. Um possível esboço do projeto da Vila Belmiro, né? Da Vila Belmiro reformada. Vamos ver. Né? E claro, de olho nas possíveis contratações do Santos, mas ao longo dessa semana que vai entrar, nós vamos aí misturando, né? Falando um pouco do Santos, um pouco da Copa do Mundo, para a gente continuar nesse nosso bate-papo aqui no Canal 10, tá certo? Falei também em nome de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.